Olá, sim, que está aí do outro lado da tela, seja muito bem-vindo ao Jornal da Malta. Convidamos-lo a estar na nossa companhia nos próximos 30 minutos. Olá, Yolanda. Olá, Cornélio. Hoje não fugimos da regra, trazemos muitas novidades para si. Conheça histórias de jovens que fazem a diferença e que ajudam na integração social de pessoas com deficiência. Conheça pessoas que viram na fotografia uma fonte de renda e superação pessoal. Veja também histórias de mulheres que romperam com os tabus sociais e que se dedicam a profissões consideradas masculinas. O Jornal da Malta traz a história de um docente universitário que ajuda na integração social de pessoas com necessidades especiais através de atividades práticas com os seus estudantes. Diariamente, ouvimos falar em acessibilidade e inclusão social. A cada ano que passa, aumenta a consciência de que é preciso eliminar obstáculos e o preconceito contra pessoas com deficiência. Nessa reportagem, você vai ver como pequenos gestos ajudam pessoas com necessidades especiais a superar os seus próprios limites e encontrar um espaço na sociedade. As pessoas com necessidades especiais existem e elas convivem no dia a dia com as dificuldades que elas têm. Eduardo Machava, docente da cadeira de Necessidades Especiais da Universidade Pedagógica, afirma que a sociedade não está preparada para compreender a diferença. Temos que a inclusão é um processo envolvente, que não é simples não, é muito difícil. E eles, para poderem trazer essas pessoas em cadeira de rodas, pessoas que não ouvem, pessoas que não veem, tudo isto, então eles tiveram uma dificuldade muito grande, mas eles tiveram que transpor essa barreira. A ação não beneficia de nenhuma espécie de apoio por parte das autoridades. Aqui é uma iniciativa pessoal onde os recursos são meus para conseguir vir até aqui e faço algum esforço no sentido de fazer com que os estudantes assumam isto como um papel de todos nós. Apesar de todos os dispositivos que visam proteger os direitos das pessoas com deficiência, há na prática uma grande distância entre o papel e a realidade. Sandra é uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência. De acordo com a ativista, muitas pessoas desconhecem os seus direitos e devia ser obrigação de todos garantir a igualdade de oportunidades. Eu também sou moçambicana, eu também tenho o direito de gozar aquilo que outra pessoa, cidadã moçambicana, goza. Apesar de não ter aquela capacidade de locomoção, mas também tenho que ter o meu direito. De acordo com a ativista, muitas pessoas desconhecem os seus direitos e devia ser obrigação de todos garantir a igualdade de oportunidades. Porque pronto, as pessoas quando vêem uma pessoa com deficiência, olham aquela pessoa como uma doente, não olham como aquela pessoa que é uma pessoa com dificuldade, que tem tudo para progredir, mas só que tem uma impossibilidade de locomoção. José é um adolescente com problemas no desenvolvimento mental. Sua mãe conta que o mau aproveitamento escolar do seu filho fez com que ela percebesse as dificuldades do mesmo. Estudou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro não teve bom aproveitamento, não sabia escrever nada. Pedimos ao José para escrever o seu próprio nome. Eis o que ele nos apresenta. O que é que escreveste? Não sei. Eu queria muito que ele estudasse como os outros crianças que estudam, saber escrever o nome dele. As aulas práticas na cadeira de necessidades especiais culminaram com um festival. Foi bom, foi uma experiência boa e ter grandes conclusões que nunca devemos subestimar ou diferenciar as pessoas, porque todos nós somos iguais. Trabalhar com uma criança com necessidades especiais é um trabalho que requer uma formação.
O combate à exclusão começa com um pequeno gesto, o de aceitar a diferença. Estudantes da Universidade Pedagógica, através de uma iniciativa do professor Eduardo Machava, estão na dianteira de um processo que devia incluir todos nós. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existem 540 mil pessoas com deficiência, o que equivale a 2% do total da população moçambicana. Deste número, 57,9% das pessoas adquiriram a deficiência por doença, 33,1% à nascença e os restantes 6,8% por outros fatores. Desses casos, 20,7% têm as pernas amputadas, 8,2% o braço amputado, 12,7% surdez, 9,4% cegueira, 8,5% doença mental, 7,3% paralisia e 35,2% por outros tipos de deficiência. A maior parte destas pessoas encontram-se nas zonas rurais, vivendo nos baixos níveis de pobreza e com dificuldade de acesso à saúde e educação. As formações profissionais para as pessoas com necessidades especiais são mais caras devido à indisponibilidade do material didático e à falta de adequação da pedagogia às necessidades educativas especiais. Um estudo realizado pela Handicap International em 2010 indica que a taxa bruta de desemprego é mais alta em pessoas com necessidades especiais, o que torna este grupo mais frágil economicamente. Há pessoas que em tudo vê obstáculos. Há pessoas que nos obstáculos vê oportunidades de superação. Veja a seguir. A viagem à província de Gaza teria sido como qualquer outra. O que Hercílio não imaginava é que aquela mudaria radicalmente a sua vida. Uma borbulha surgiu no braço que ao longo dos dias foi crescendo e tornou-se motivo de preocupação da família. Os meus pais começaram a discutir, querendo saber de onde essa minha doença começou. Aos 8 anos de idade, sem nenhum diagnóstico, foi submetido a uma cirurgia para fazer a remoção da borbulha. Porém, não foi bem sucedida. A minha operação, em vez de se tirar o tumor e ainda se colocar o gesso para o meu braço ficar devidamente correto, na mesma linha, só se tirou o tumor e ainda por cima não se fez e se fechou a ferida e não chegou de se fazer o gesso. Tempo depois, surge a oportunidade para ir à África do Sul em busca de uma resposta para a sua doença. Chegado lá, teve que decidir entre servir como alvo de pesquisa para descobrir a origem da sua doença ou aceitar a condição da sua vida. Eu considero aos meus pais que o melhor método para curar a minha doença ou para tentar salvar a minha vida era me levar para uma universidade. Isso é, para ser uma cobaia de uma experiência. Iam me abrir todo o meu corpo, iriam tirar esses tumores todos que estavam no meu corpo para fazer um estudo, para servir de base de estudo. Hercílio sofreu discriminação na escola e na família. E sem outra alternativa, teve que aceitar a sua deficiência. Parar de murmurar e reverter a situação. Ergueu a cabeça e passou a olhar para a vida de outra forma. Eu era vergonha de muita gente, principalmente da minha família. A vontade de concretizar os sonhos e reescrever uma nova história, pintar cada página de um livro de realizações, fez com que Hercílio hoje trilhasse no caminho da felicidade. É estudante universitário engajado em vários projetos sociais, ativista da ActionAid e membro do Parlamento Juvenil. Diverte-se e vive cada minuto da sua humilde vida. Tudo que você tem na vida, leva o lado bom das coisas. Nunca olhe para o teu fracasso como sendo o teu fracasso. Olha para o teu fracasso como sendo uma oportunidade para você conseguir continuar a lutar. Vamos ao intervalo e até já. Depois de depositar o pedido de informação na instituição, passadas 3 semanas, sempre fui procurar saber se o meu expediente já tinha despacho, mas a resposta era sempre: vem amanhã, vem amanhã. Todas as instituições públicas e privadas têm por lei o dever de prover informação de interesse público. As autoridades administrativas devem facultar a consulta de documentos de interesse público num prazo máximo de 21 dias a contar da data da entrada do pedido. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Na saúde, por exemplo, mulheres e homens conhecem os seus direitos.
Bem-vindos ao segundo bloco. Yolanda, já pensaste em ter um filho? Uau, Cornélio, que decisão difícil, mas um filho, por acaso não, só uma filha. E sabes quais são os cuidados que as mulheres grávidas devem ter na alimentação? Por acaso sei, manter a alimentação equilibrada é fundamental na gestação. Realmente, veja como a mulher grávida pode prevenir-se da desnutrição crônica através de uma alimentação controlada. Como habitual na gestação, Elisa teve que lidar com as alterações hormonais durante esta fase. O apetite alterado e a falta de informação sobre a importância do consumo de alimentos nutritivos comprometeram a saúde do seu filho e transformaram o sonho de ser mãe em drama. Eu não gostava nada de comer. Só tomava refresco, sumo, bolachas e gostava tanto de areia. Eu não sabia que uma mulher grávida devia comer o quê. Ela nasceu com 1,5 kg. Os médicos me falaram que ela tinha desnutrição. Ela ficou em incubadora durante os 3 dias, depois ela perdeu a vida. Casos como o do filho de Elisa não são incomuns. Em Moçambique, a desnutrição crônica afeta cerca de 43% das crianças dos 0 aos 5 anos. De acordo com a Diretora Nacional de Saúde Materna e Infantil, a maior parte destes casos está associada a maus hábitos alimentares durante a gestação. Durante o período da gravidez, porque as mães, as mulheres também sofrem algum grau de desnutrição, elas geram bebês também desnutridos e o ciclo se perpetua e estas crianças nos primeiros meses, primeiros anos de vida sofrem também de falta de nutrientes, então nós temos este elevado nível de desnutrição. Para uma alimentação equilibrada, a mulher precisa ingerir nutrientes essenciais para o desenvolvimento do bebê e manutenção da sua saúde. Cada dia ter alimentos de cada grupo de alimentos, portanto os carboidratos, os alimentos fontes, os cereais, né, especialmente os cereais integrais, as leguminosas, as verduras, os legumes e as frutas. Para a nutricionista Holanda, o reaproveitamento dos alimentos e a combinação correta dos mesmos pode reduzir a probabilidade de desnutrição crônica nas crianças e nas gestantes. Aproveitar as cascas das frutas, dos tubérculos, podemos reaproveitar as folhas. Estou a ver aqui, por exemplo, a folha da cenoura, nós podemos modificar em fazer uma outra receita, podemos reaproveitar os talos, podemos reaproveitar os alimentos que nós achamos que já estão há dias na geladeira, nós podemos reaproveitar tudo, na verdade nada vai ao lixo. Como medida preventiva para a redução dos casos de desnutrição crônica na gestação, o Ministério da Saúde recomenda a ingestão de suplementos alimentares ricos em ferro, ácido fólico e cálcio, que são disponibilizados durante as consultas de pré-natal nas unidades sanitárias. Residentes de Mavoco, no distrito de Boane, pedem eletrificação do bairro. O bairro de Mavoco, no distrito de Boane, possui uma subestação de energia elétrica e uma fábrica de painel solar, mas isso não é suficiente para garantir o acesso à corrente elétrica aos residentes. Já passaram mal. Aqui tem pessoas que estão a passar mal de energia. Vamos já conseguir viver, porque uma pessoa quando compra frango tem que comer todo o frango no mesmo dia. Não é que cortar, não é que a pessoa compra lâmina de peixe, pôr num congelador para conservar. Fomos à ADM, na EDM, não tivemos possibilidade, não tivemos uma resposta certa. Os moradores acusam os funcionários da empresa pública Eletricidade de Moçambique, EDM, de exigirem montantes em dinheiro para a instalação da corrente elétrica. Pedimos falar com o diretor da EDM, ele disse que, de momento, não vai nos dar energia, problema, porque não tem PT suficiente. Tem que pagar 10 milhões para nos dar energia. Por sua vez, o diretor provincial da EDM diz que a eletrificação daquela zona está condicionada à falta de recursos financeiros. Para a eletrificação destes dois bairros, precisamos de um investimento de cerca de 73 milhões de meticais. Este é um valor que a EDM neste momento não dispõe. Em relação às acusações que pesam sobre a EDM, diz tratar-se de um mal-entendido. O que pode ter acontecido eventualmente é algum grupo de população tenha se juntado para vir pedir informação sobre o projeto de eletrificação.
Portanto, o que podemos ter dito é dizer que aguardem projetos de expansão, no entanto, de levantamento efetuado para eletrificar o vosso quarteirão. É necessário fazer-se um investimento na ordem de 10 milhões, mas não que possa-se exigir 10 milhões da população. Moçambique é um dos maiores produtores de energia elétrica da África Austral, mas apesar de produzir energia suficiente para o consumo interno e exportar, só 1/5 da população tem acesso à rede pública da eletricidade. Yolanda, já sofreste um ataque cibernético? Sim, Cornélio. Eu já tive a minha conta do Facebook invadida. Pois é, assim também que já teve o mesmo problema, aprenda como proteger os seus dados de hackers com a reportagem de Donaldo Augusto. É frequente encontrar indivíduos, na sua maioria jovens, a navegar na internet, muitas vezes em lugares públicos, sem a noção de que estão vulneráveis a ataques cibernéticos. Através de uma Wi-Fi grátis, é possível que um hacker consiga informações como contactos telefônicos, e-mail, ter acesso às redes sociais e até mesmo contas bancárias. Só em Moçambique, no presente ano, instituições públicas como Comissão Nacional de Eleições, o Fórum de Monitoria do Orçamento, a Universidade Eduardo Mondlane e vários indivíduos manifestaram a sua indignação nas redes sociais. Ainda este ano, a Gmail reportou que mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo tiveram suas contas invadidas. O Jornal da Malta entrou em contato com um jovem programador para saber como identificar um ataque cibernético e o que fazer de imediato. Se tiverem ficheiros novos que nunca vimos, se tiverem novas aplicações que não fomos nós a instalar, isso já é um motivo de alarme. As redes sociais têm agora a autenticação por 2 passos, é uma boa técnica para evitar ataques cibernéticos. Como é que funciona? Tu entras na tua rede social e ao entrares enviam-te um SMS a pedir-te para confirmar. Se sofrer um ataque, procure contactar a plataforma que estava a usar e pedir para cancelar aquela conta o mais rápido possível. Jardins da cidade de Maputo apresentam irregularidades no que tange ao espaço a ser ocupado por infraestruturas. Acompanhe a matéria da Etelvina de Almeida. O Conselho Municipal, em parceria com privados, restaurou e reabilitou 7 jardins na cidade de Maputo. Contudo, os mesmos apresentam irregularidades no que tange ao espaço a ser ocupado por infraestrutura dentro dos mesmos, apresentando assim uma percentagem 3 vezes mais do que pressuposto por lei. O que se tem verificado é, por exemplo, o Jardim 28 de Maio, vulgarmente conhecido como Jardim dos Magermans, possui uma área total de 10.670 metros quadrados e área ocupada de 1.996, o que corresponde a 18%. O espaço verde situado à beira da 24 de julho, na zona da Malanga, possui uma área total de aproximadamente 1.553 metros quadrados e uma área ocupada por infraestrutura de 265,53 metros quadrados, correspondentes a 17,1%. O Jardim dos Professores, situado no bairro da Pula Nascimento, em frente à escola secundária Josina Machel, tem uma área total de 9.589 metros quadrados e uma área ocupada de 1.372,53 metros quadrados. A postura municipal de parques e jardins arbóreos no seu decreto 85 de 29 de março de 2012 preconiza que o espaço total a ser ocupado por infraestruturas é de 5%. Este é um dos 7 jardins que, após a sua reabilitação, beneficiou de infraestruturas no seu interior, ocupando espaço verde. O não cumprimento da lei poderá gerar impactos negativos no meio ambiente e na estética da cidade. No próximo bloco, veja a entrevista de Tito Sayet sobre o empreendedorismo. Mas antes, vamos ao intervalo. Depois de depositar o pedido de informação na instituição, passadas 3 semanas, sempre fui procurar saber se o meu expediente já tinha despacho, mas a resposta era sempre: vem amanhã, vem amanhã. Todas as instituições públicas e privadas têm por lei o dever de prover informação de interesse público. As autoridades administrativas devem facultar a consulta de documentos de interesse público num prazo máximo de 21 dias a contar da data da entrada do pedido. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Na saúde, por exemplo, mulheres e homens conhecem os seus direitos.
Seja bem-vindo à última parte do Jornal da Malta. Acompanhe nos próximos minutos a entrevista de Tito Saete com Marcelo Coembelo sobre o empreendedorismo e sobre oportunidades de bolsas. Olá, estimado telespectador, seja bem-vindo a mais um espaço de entrevista aqui neste que é o seu programa Jornal de Malta. Hoje contamos nos nossos estudos com a presença de Marcos Coembelo. É com ele que vamos conversar nesses minutos. Marcos, bem-vindo. Olá, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui presente neste programa. Exato. Marcos é presidente da Organização Nacional de Empreendedores. Mas antes desse nome, Organização Nacional de Empreendedores, o seu projeto chamava-se Núcleo Acadêmico de Empreendedores. Por que essa mudança para a organização? O Núcleo Académico Empreendedor de Moçambique, NAEM, na altura, é uma associação que já existe desde 2009, legalizada desde 2010 e que tem como objetivo promover o empreendedorismo em Moçambique. Mas só isso não bastava. Nós fazíamos as nossas feiras, por exemplo, de empreendedorismo, fazíamos as nossas galas de premiação aos jovens empreendedores e não jovens também. Entretanto, começamos a sentir necessidade de os nossos membros também serem empreendedores, micro e pequenos empresários. Então, pedimos a permissão ao governo, a mesma entidade que nos licenciou em 2010, para mudar de nome, designação. Passamos a ser uma Organização Nacional de Empreendedores, hoje composta por micro, pequenos e médios empresários e também empreendedores de todo o país. E Marcos é um jovem. Como é que surge essa ideia de criar esse projeto? Qual era a ideia principal, exatamente? Ajudar o governo a combater as taxas de desemprego, e temos hoje exemplos muito, mas muito grandes de jovens que através destes tipos de iniciativas hoje estão a trabalhar, tanto nas mesmas empresas onde por via dessas feiras foram estagiar, tiveram um bom desempenho, mas tudo isso partiu de iniciativa de empreendedorismo, na medida em que tiveram que desenhar ideias de negócio para participar nessas mesmas feiras juvenis empreendedoras. Isso significa que qualquer jovem, independentemente da sua capacidade financeira, pode fazer parte da vossa organização? A pessoa tem que ter um plano de negócio, não é? Nós ensinamos a desenhar um plano de negócio, portanto, é possível sim este jovem aproximar-se, independentemente da sua condição financeira, e volto a repisar que não é só para jovens, embora este programa é para a juventude, mas também toda a gente que quiser, desde que seja empreendedor ou pretenda ser empreendedor em qualquer área, tanto tem a ver com o seu talento ou com a sua área de formação. Marcos, há uma ideia que tem se passado por aí. Algumas pessoas dizem que os jovens são aqueles que começam um projeto e depois desistem, não é? E qual é a sua ideia perante isso? O que é que pode estar por detrás dessa desistência dos jovens a seguir à frente dos seus projetos, ou seja, dos seus objetivos? Autoconfiança, acreditar que tudo é possível, basta acreditar em primeiro lugar em si próprio, para aqueles que acreditam em Deus também acreditar em Deus, e eu também acredito, e acima de tudo ir atrás tanto das oportunidades, saber transformar uma oportunidade como um negócio, uma oportunidade no negócio, e é isso que nos falta muito. Portanto, acreditar que mesmo que as dificuldades venham, mesmo que eu não consiga hoje sustentar as minhas atividades, porque não é possível a pessoa abrir a empresa hoje e dia seguinte já está a gerar muita renda, isso é claramente impossível, mas a atitude, muita perseverança e acima de tudo estar atento às oportunidades. O jornal, hoje em dia, as pessoas só vão lá à procura de oportunidades de emprego, e por que não olhar para o jornal notícias como eu faço muitas vezes à procura de oportunidades de negócio? Vamos à internet e vamos à procura de oportunidades de emprego nas nossas redes sociais, por que não procurar oportunidades de negócio? E onde é que esses jovens podem vos encontrar? Trabalhamos de segunda a sexta-feira, tanto das 7 às 16, mas posso ficar o nosso correio eletrónico, acho que também é muito mais fácil, que é o onmoçambique@gmail.com. Esse e-mail é um e-mail, portanto, a qualquer momento podem ser respondidos, e tem também a nossa página no Facebook, que é a Organização Nacional de Empreendedores, podem lá ir e vão ter mais informações sobre a nossa associação. Marcos, falar consigo é uma coisa muito boa, assim podemos dizer, e nós temos a certeza que daqui a pouco o vosso e-mail estará muito cheio de muitos jovens que já viram a vossa organização como uma oportunidade para seguir com os seus sonhos. Permita agradecer pela sua presença. Muito obrigado por esta oportunidade, a esta iniciativa, e que muito mais jovens possam ter também esta oportunidade de divulgar aquilo que estão a fazer. Assim, caro telespectador, queremos agradecer pela sua audiência. Prometemos voltar nas próximas oportunidades. Fique bem. Convidamos-te agora a conhecer jovens que viram na fotografia uma forma de mudar as suas vidas. A procura por um bom fotógrafo cresce diariamente. As exigências pela novidade trazem consigo o critério rigorosidade. Ismael é cadeirante. Com a deficiência adquirida, poderia ter desistido de tudo. Encontrou na fotografia
uma maneira de passar o tempo, e hoje é apaixonado pelas lentes e é reconhecido como fotógrafo das estrelas. A grande causa disso foi o nascimento do meu filho. Fez-me surgir aquela necessidade de fotografar, registrar os momentos. A minha zona de conforto é o estúdio. Um ambiente fechado, para mim é fácil por causa da minha condição. Tenho controle do ambiente, consigo me mover bem, então foquei-me nisso. Fazer fotografia hoje não é necessário que seja um flash, é necessário ter inovação, enquadramento, criatividade e o principal, gosto por fotografar. Foi de porta a porta que Isaac Júnior conseguiu firmar-se no mercado fotográfico, registrar momentos inesquecíveis como o do casamento, com profissionalismo e qualidade, tornou-se marca própria. O casamento é uma coisa que só faz uma vez na vida, temos que fazer uma vez e fazer bem. Esse foi o ponto que nós decidimos investir. Fazer um trabalho totalmente diferente, com os mínimos detalhes e na maior qualidade possível. O mercado atualmente encontra-se muito concorrido. Trabalhos como publicidade, coberturas de evento e gravações de videoclipes que antes eram realizados por grandes empresas digitais, hoje com apenas um fotógrafo, uma câmera digital, um drone, já podem realizar. Cornélio, o que dirias se a sua namorada fosse uma DJ? Seria uma situação interessante, Yolanda, mas confesso que seria muito diferente. Pois é. Veja agora, mulheres que ultrapassam barreiras do preconceito para seguir profissões consideradas masculinas. Muitas mulheres no mundo vêm exercendo profissões antes vistas como masculinas. A realidade em Moçambique não é diferente. Taxista e mãe solteira de 2 filhos, Bruna conta sobre a profissão e os preconceitos que enfrenta. Alguns homens que quando chegam, vê que é uma mulher, tentam se aproveitar, tentam me aliciar, têm segundas intenções. Outros não, simplesmente apoiam e dão muita força. Apesar dos transtornos, Bruna incentiva outras mulheres a quebrarem tabus e enfrentarem o medo. São poucas mulheres com coragem de tomar uma atitude de gênero. É só ter muita coragem e deixar o preconceito do lado. Assim como a taxista, a DJ Grace Nota tem mostrado disposição para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo e por vezes machista. Há 3 anos como DJ, Grace Nota afirma que a inserção na área é complicada. As que estão na província não têm de ter assim, muita facilidade, nem nós que estamos na capital. Apesar da profissão ser dominada por homens, a DJ considera-se sortuda por fazer o que gosta, proporcionando alegria às pessoas. Chegamos ao fim do nosso programa, mas antes, Cornélio, como está a ser a tua experiência no Media Lab? Tem sido uma experiência fantástica. Nós aprendemos a buscar, editar e publicar notícias. Pois é. E você aí em casa, quer fazer parte do Media Lab? Inscreva-se pelo site que passa na sua tela. Para mais informações, siga-nos nas nossas redes sociais. O nosso encontro está remarcado para daqui a 7 dias. Até lá!